Markets, nossa intérprete de Libras, e convidar aqui então para nossa mesa a nova ou velha luta das mulheres na música. Primeiro, Marta Carvalho. A Marta é formada em Estratégia em Comunicação e Diversidade pela Miami Ed School. Construiu sua trajetória profissional sempre em projetos que discutem transformações sociais por meio da representação e visibilidade de pessoas pretas e periféricas. Só em 2022 ganhou 8 leões no Festival de Criatividade de Cannes e 9 medalhas no Festival do Clube de Criação de São Paulo. A próxima participante da mesa é a Tabata Lima Arruda, pesquisadora, musical e escritora. Começou ainda jovem escrevendo em blogs. Também trabalha com produção cultural, produção executiva, marketing, curadoria musical e produção fonográfica, com foco em gênero e raça. Como coralista, passou pelos palcos da Sala São Paulo, Memorial da América Latina, Parque Ibirapuera, Teatro Gazeta, Teatro SESI e Festival Nacional de Corais Infantis e Jovens Gran Finale. Então, vou começar aqui pela Marta Carvalho, para a gente falar dessa nossa... Você quer inverter? Claro. Tabata, aqui, ó. Você vai fazer alguma apresentação? Tá. Então, vamos lá. Bem, bom dia para todo mundo. Primeiro, quero agradecer o convite. Estou muito feliz e honrada de estar ao lado de tantas mulheres admiráveis. Agradecer também a referência da Júlia, né? É sempre bacana ver como um trabalho que a gente faz de maneira individual, independente, acaba reverberando e chegando em outros lugares. Bem, o que eu vou propor hoje aqui, na verdade, é um desdobramento das pesquisas que a Júlia apresentou, revisto e atualizado, e também trazer algumas provocações, algumas reflexões. Vai ser impossível, né, esgotar o tema, muito por conta do tempo, e muito por conta porque é um tema muito complexo da gente simplesmente esgotar num simpósio de 2 dias. Então, convido todo mundo a estar de coração aberto, cabeça aberta, para poder refletir junto comigo. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar aqui hoje é, como eu disse, a revisão e atualização das pesquisas que eu já elaborei. Essa pesquisa recebe o nome de Mulheres nos Palcos, Diversidade de Gênero e Raça nos Festivais. Ela ainda não foi publicada, inclusive Funarte, se quiser patrocinar, estou aceitando. E é isso. Então, vamos lá. Bem, aqui é só um muralzinho de algumas coisas que eu já fiz nessa vida, foram muitas, então estou na música já pelo menos há 2 décadas, eu tenho essa cara de nova, mas não sou. Comecei como coralista, fui transitando, acho que como muitas de nós, a gente tem que ser multitarefa, tem que aprender várias coisas, a gente não tem o privilégio de ser especialista em algo muitas vezes, a gente precisa saber muitas coisas, então, como foi dito, eu passei por diversas áreas do mercado musical. Bem, para começar, eu quero primeiro citar a referência do meu levantamento, né? Então, as análises e as pesquisas que eu realizei, elas têm como referência uma pesquisa de uma plataforma de conteúdo /festival /coletivo chileno que chama Ruidosa Fest. Essa plataforma publicou em 2018 uma análise das programações dos festivais de 4 países da América Latina. E, em 2019 e 2020, eu publiquei com dados brasileiros, com dados de festivais brasileiros. E, em 2023, como eu disse, tem a revisão e atualização. Por que revisão? Eu revi todos os festivais que eu analisei, eu incluí novos festivais que eu não tinha colocado anteriormente. E eu vou mostrar para vocês os primeiros resultados. Como eu disse, está em processo ainda de escrita, mas os dados eles já foram apurados e eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Então, aqui é a nível de curiosidade, né, e de citação, como a referência é a pesquisa da Ruidosa. Ela está disponível no site somosruidosa.com, está lá para todo mundo ver. Então, o que elas fizeram
foi analisar, como eu disse, 4 países da América Latina. E eu lembro que, quando publicou, eu fiquei muito chocada, né, com esses números, e mandei mensagem para elas, né, perguntando se tinham dados brasileiros, como se os dados brotassem, né, e elas responderam: não, claro que não tem. Me provocaram até: se você fizer, a gente compartilha, a gente lê, e foi o que aconteceu. Então, no ano seguinte, eu publiquei através da revista Zumbido, que é uma publicação do selo Sesc, né, o selo Sesc, que é gerido pelo Sesc São Paulo, fica lá em São Paulo, a sede, e eles têm a revista Zumbido, que está hospedada no Medium. Então, quem quiser ver, está lá esses 2 artigos. Então, em 2019, eu analisei os anos de 2016 a 2018. Em 2020, eu inseri o ano de 2019. Inclusive, essa publicação de 2020 recebeu o prêmio da 4ª edição do Prêmio Sim São Paulo, que foi uma conquista, eu digo, de forma coletiva, porque foi voto popular. Então, foi uma movimentação, uma mobilização de várias mulheres para que essa pesquisa levasse o prêmio, e aconteceu. Foi uma realização muito bacana. Bem, então, o que temos aqui... Calma, desculpa. Aqui tem a metodologia que eu utilizei, que foi a mesma metodologia que a Ruidosa utilizou. Então, eu analisei 8 anos de festivais, de 2016 a 2023. Em 2023, eu considerei programações divulgadas até dia 31 de outubro. No total, foram 304 edições. E a quantidade de atos, né, atos artísticos, que eu analisei foi de 8.185 atos. Esses atos eu categorizei em 5 categorias diferentes. Então, homem solista, mulher ou solista, banda inteiramente composta por mulheres, banda inteiramente composta por homens, e banda ou grupo misto, que inclui pelo menos uma mulher em sua formação permanente. Então, não é aquela instrumentista que foi convidada, mas sim na programação permanente. E também eu considerei apenas atos musicais. Eu não considerei orquestras, blocos, maracatus, festas, ou algum ato que eu não consegui ter a informação da formação permanente dessas atrações. E aqui algumas considerações, só, tá? Eu não vou ler tudo isso, mas é só para dizer que, assim, eu fui o mais exaustiva possível analisando esses atos. Eu sei que é muito difícil a gente categorizar identidade de gênero, porque é uma coisa, muitas vezes, muito delicada, é uma linha tênue muito delicada. Então, eu busquei me orientar pela maneira como essas artistas se comunicam, como elas se posicionam em suas redes, vendo entrevistas, analisando as redes sociais e etc. E eu acho que eu consegui chegar em números interessantes. Então, aqui são os primeiros dados. É engraçado, porque a Júlia apresentou a mesa, né? Até a minha apresentação meio que é uma extensão, né, da outra mesa. Mas aqui tem alguns números, estão diferentes do dela, porque, como eu disse, eu revisei, né? Então, eu inseri outros festivais. E o que a gente tem é um cenário onde o número de mulheres cresce. E aí, só para pontuar também, aqui esses números, tanto de homem e de mulher, eu aglutinei mulher solista com banda só de mulher e bandas mistas. Então, por isso que esses números estão maiores. O que a gente vê em 2019, a gente estava vendo um crescimento desses atos só de mulheres, nesses festivais. Em 2020, que foi um momento muito delicado, onde mais mulheres precisavam estar inseridas nesses festivais, a gente teve um decréscimo. Na primeira retomada, como eu chamo, de festivais, que foi em 2021, porque muitos festivais ainda não aconteceram em 2021, a gente teve um boom de mulheres, só que em 2022 esse número caiu. O que eu denoto isso é muito do que a própria Júlia citou antes, que é da repetição de festivais. Aqui, claro, são dados quantitativos, é uma análise bem quantitativa, mas se a gente olhar no aspecto qualitativo, ou seja, dar nome para essas atrações, olhar o line-up, fazer a comparação, de fato, a gente vê uma repetição de mulheres nesses line-ups. Como o Bell Hooks disse, né, tipo, é sempre eleita uma mulher para representar um grupo, é sempre eleita uma mulher preta para representar a música negra, uma rapper para representar o rap. Então, a gente tem esses vícios nas curadorias de forma que está muito gritante, assim. Todo mundo está percebendo, né? Não está uma coisa muito sutil, está muito na cara.
E aí, em 2023, a gente teve um pequeno crescimento, mas ainda assim não é o ideal, né? Não é o cenário que a gente precisa ter. Aqui é um dado novo que eu trouxe, que eu fiz o recorte racial desses festivais. Então, o que a gente aqui eu só considerei apenas artistas solistas. Então, o que a gente vê também é um cenário muito preocupante, muito gritante, onde mulheres pretas também não estão nesses palcos, onde, como eu disse, existem as mulheres que as curadorias têm o vício de convidar para ser a representante da música negra. Então, a gente tem a Lued Luna como uma artista que sempre se repete, Xênia França, e etc., etc. O número de homens pretos, eu acho interessante falar que ele aumentou, e eu correlaciono muito com o fato que, em 2018, o rap foi o gênero mais consumido dos Estados Unidos. E, como a gente sabe, existem 3 grandes gravadoras, né, Universal, Sony e Warner, que a capilaridade delas é tão extensa que, sim, reflete, o que eles consomem lá, sim, reflete em vários mercados. Então, aqui não foi diferente. O fato do rap ser muito consumido lá fora refletiu nos palcos aqui também, tanto com a criação de festivais direcionados 100% ao gênero, quanto com outros festivais olhando para esses artistas. Então, também a gente cai um pouco naquilo dos representantes, apesar que são eleitos muito mais do que as mulheres. Então, tem o Djonga, convidado à exaustão, tem o Baco Exu, convidado à exaustão, e alguns outros artistas. Em detrimento disso, a gente vê o número de mulheres pretas diminuindo nesses palcos. Aqui tem uma lista de todos os festivais que eu analisei em 2023. As cores estão separadas porque, em vermelho, tem festivais com menos de 30%, mais para frente vocês vão entender por que esse número de 30% que eu considerei. Em amarelo, de 30% a 49,9%, e em verde, mais de 50%. O Rock the Mountain, como a Julie falou, teve 100%. Eu coloquei ali porque é que eu estou considerando apenas artistas solistas e bandas só de mulheres. E se a gente pensar em bandas mistas, sim, atingiu 100% de mulheres em todas as atrações. Então, apesar de ser a primeira vez disso ter sido feito e de ser um festival que não é novo, serve, sim, de provocação para outros festivais, principalmente contra o argumento que mulher não vende ingresso, que mulher não lucra. Hoje a gente tem as 2 maiores turnês com maior arrecadação do mundo, hoje, da Beyoncé e da Taylor Swift. Por quê? Né? Será que mulher vende ingresso? E aqui, outra coisa interessante que eu aponto aqui é que, dos 5 festivais com 0%, 3 são de rap. Então, é isso. Hoje a gente vai ter a Mac Júlia, que eu sou fã. Aqui, por exemplo, eu não vejo ela nesses festivais, apesar de, sei lá, acabou de gravar com a Poca, que é uma artista do mainstream. A gente tem o Rap Mix Festival, São Gonçalo Festival é a 2ª edição. O Mirante Roots é de festival de reggae. A gente tem, assim, várias e grandes artistas de reggae também no mercado há anos e há décadas. Eu também, e aí, em contraponto a esses festivais, a gente tem o Favela Sounds, que é um festival também de música urbana, de música periférica, que conseguiu atingir mais de 50%. Então, sempre que eu vou falar em algum lugar e me pergunto, mas por que as curadorias não colocam? Hoje em dia, eu estou meio poucas ideias, então já respondo, é preguiça. Infelizmente, é isso que eu respondo, é preguiça. Porque a gente, como eu disse, a gente tem artistas que vendem, a gente tem artistas com apelo de público, que consegue dialogar com diversos públicos e etc. E aí, o que eu proponho nessa nova análise é a gente entender que esse cenário ele remonta e reflete um mercado de trabalho que tem raízes misóginas e que tem raízes machistas. Então, é isso. A resposta simples, por que não tem mulher? Porque existe misoginia, porque a gente está no patriarcado. A resposta complexa, a gente tem que realmente sentar, se debruçar e ser crítico e entender o porquê. Então,
na primeira pesquisa que eu fiz, eu até escrevi um outro artigo chamado Por que há poucas mulheres na música?, onde é uma análise muito mais histórica da coisa. Então, eu vou lá desde a Idade Média, venho destrinchando até chegar hoje em dia, para entender o porquê que tem pouca mulher na música. E, dessa vez, eu estou indo muito mais no aspecto do mercado de trabalho. Porque eu acho que, quando a gente vê uma artista, né, e a gente vê a indústria fonográfica, é como se a gente colocasse em um outro lugar. E a gente não entende que indústria fonográfica é mercado de trabalho e que a artista é trabalhadora. Então, se a gente tem um mercado de trabalho brasileiro que nasce de raízes misóginas, que sempre usou de dispositivos legais dentro de um campo moral, né, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer com isso. A gente tem isso refletido no mercado musical, que é o mercado de trabalho. E aqui eu trouxe só uma frase para vocês saírem com ódio daqui, que é de um jurista chamado Viveiros de Castro. Essa fala foi dita durante uma audiência onde estava sendo debatido legislação de trabalho para as mulheres. Então, a nossa função normal para o Viveiros de Castro é o lar. Né, o tema da redação do Enem assim, não pôde ser melhor esse ano, que é a questão do cuidado. Então, a mulher ela abre mão de vislumbrar uma carreira porque ela tem que cuidar de algo. Então, também costumo dizer quantas artistas a gente não conheceu, quantas compositoras a gente não conheceu, quantas maestrinas, quantas instrumentistas, holds, etc. A gente não conheceu porque elas precisaram cuidar de alguém, cuidar de casa, ficar em casa e etc. E aqui está bem pequenininho, mas aqui é uma linha do tempo dos direitos das mulheres na legislação brasileira, que é para a gente também alimentar mais esse ódio, para a gente organizar esse ódio, que em 1917, a mulher, para a legislação, era considerada incapaz. Então, a gente precisava da autorização do marido para poder trabalhar, viajar ou aceitar alguma herança. Em 1932, foi proibido o trabalho noturno, muito com a desculpa da proteção paternal. Então, a gente está protegendo as mulheres de trabalhar das 22 horas às 5 da manhã. Só que, se a gente coloca isso no âmbito da mulher artista, qual mulher artista poderia trabalhar, então, nesse cenário? Porque a fiscalização ocorria principalmente em indústrias e estabelecimentos comerciais, café, bares, casas de shows e etc. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada definiu que a mulher não precisava mais de autorização do marido para trabalhar. Isso faz só 60 anos. Em 79, o futebol deixou de ser proibido para as mulheres. E, pasmem, esse ano foi liberada a laqueadura sem autorização do marido. Sim. Então, é o que eu disse, muito dessas legislações, desses dispositivos legais... tem outra que eu acho interessante, que em 2005 o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal, porque o marido poderia cometer feminicídio com a desculpa da honra, né, que estava ferindo a honra e etc. Foi proibido só agora também. A falta de virgindade deixa de ser motivo para anular casamento. 2002. Então, o que eu quero, trazendo isso, o que tem a ver com o festival? Né? Tem a ver que é isso, a indústria fonográfica é um mercado de trabalho, não é algo descolado, não é a ascensão de alguém. Né? A gente vê Anitas, a gente vê artistas lá no topo e a gente pensa que, sei lá, elas se tornam... sei lá, algo inatingível, que está fora do que é o mercado, do que a gente entende que é o mercado de trabalho. E a artista é trabalhadora, né? Somos trabalhadoras, né? A gente não é um hobby, não é uma opção porque é uma carreira alternativa. É um trabalho, né? E somos trabalhadoras. Então, a gente tem que compreender a ausência das mulheres nos festivais, é isso que eu proponho, como um aspecto de que estamos negando o posto de trabalho para essas mulheres. Né? Então, é isso. Se a gente está inserida num contexto patriarcal, a indústria fonográfica, o mercado musical, ele reflete essa sociedade, não tem um descolamento. Né? E para onde correr? Está tudo uma merda? Não está tudo uma merda. Né? A gente tem como... buscar soluções. Né? Simpósios como esse são espaços para a gente discutir. Só que, sendo sincera, desculpa, eu acho que
a gente não tem que precisar de simpósios para a gente falar o quanto é ruim ser mulher, né? A gente precisa estar inserido em lugares e os homens precisam compreender que a gente tem que estar inserido no lugar e eles têm que aceitar que, às vezes, a gente está em posições de liderança, que a gente vai pedir um microfone, né, para o técnico de som e ele vai ter que dar um microfone tranquilo, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, assim, eu proponho 3 pilares, está escrito errado aqui, mas 3 pilares diferentes para a gente conseguir vislumbrar um futuro, um presente, né? Não só um futuro, mas um presente e um futuro diferente. Então, em primeiro lugar, a gente precisa de aliadas e aliados. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que existem artistas, existem pessoas em posições de poder, mulheres brancas em posições de poder, que podem e devem, que devem se encorajar a refutar, a questionar. Sabe, eu dei uma entrevista para o G1 esses dias e eu falei o nome da Pitty, eu cito mais uma vez. A Pitty, ela tem uma coisa da Pitty que ela sempre é a única mulher dos line-ups. Então, o João Rock, em 20 anos, fez o primeiro palco de mulher. Que que nem a nossa mãe fala, né? É o mínimo, né? Tipo, não fez mais do que a obrigação, porque é um festival com 20 anos, com patrocínio, com dinheiro e... Enfim, e aí eles elegem sempre a Pitty. Então, às vezes, uma artista igual a Pitty, num patamar da Pitty, é capaz de questionar a própria curadoria e falar: oi, tudo bem? Percebi que sou a única mulher desse line-up. Sabe? Será que não tem outra? Será que só tem eu que canta rock nesse Brasilzão aqui gigante? Então, quando eu falo de aliado, realmente a gente ter tanto homens quanto mulheres em espaços de poder, em espaços de tomada de decisão, questionando, sabe? Questionando, enfrentando essas curadorias. Então, é aquilo que eu falo, né? A gente tem que trabalhar nosso talento de reunir e nossa coragem de se aliar e de enfrentar, né? Enfrentar essas desigualdades, enfrentar essa falta de diversidade. E o trabalho de base. Trabalho de base, o que é? É a gente pegar as meninas e falar: ó, vocês podem ser o que vocês quiserem. E aqui eu trago um exemplo, que é o Girls Rock Camp Brasil. Não sei se todo mundo conhece, mas é um projeto que acontece já há uma década lá em Sorocaba, né, que é interior de São Paulo, que foi encabeçado pela Flávia Biggs, que é parte de uma banda chamada The Biggs, né, da época de Riot Girl e etc., esse movimento. E o que é feito? Meninas de 7 a 17 anos passam uma semana aprendendo instrumento, aprendendo o que é sororidade, aprendendo o que é empoderamento, aprendendo o que é trabalho coletivo. No final, elas montam uma banda e fazem um show. Então, essas meninas saem dessa experiência com a certeza de que, como eu disse, elas podem ser o que elas quiserem. E nem, às vezes, elas vão ser instrumentistas. Às vezes, elas vão ser esportistas. Mas o fato delas viverem coletivamente, com outras meninas, verem mulheres ensinando elas, ou seja, tendo referência, já muda a perspectiva dessas garotas sobre a profissão que elas querem atuar, independente de qualquer coisa. Então, esses espaços, eles dão segurança para as mulheres compartilhar experiências, compartilhar processo criativo, e eu acho que, principalmente, colocar na cabeça das meninas que uma carreira musical, um fazer artístico, pode ser uma profissão, que pode ser uma profissão real, consistente, possível, sabe? E aqui teve a amiga que falou sobre política pública, né? E esse é um terceiro pilar que realmente, assim, eu tenho falado em alguns lugares, que é a lei de cotas. Eu acho que o Brasil precisa de uma lei de cotas para festivais, mais do que urgente. Eu acho que já é aquela coisa, está feio, né? Tá chato já. E aí eu trago como exemplo uma experiência das nossas irmãs lá da Argentina. Elas aprovaram em 2019 a Lei de Cupo Feminino, né, que é a lei da cota feminina, que prevê que estabelece que um mínimo de 30% de atos tenham mulheres nos festivais. Isso é uma política pública, ela é nacional, ela é fiscalizada pelo INAMU, né, que é o Instituto Nacional de Música. E aqui é o resultado da implementação dessa lei. Então, se em 2017, 2018, a gente tinha os números em azul, em vermelho são os dados de 2021 e 2022. E a gente vê, eu quero destacar o rock, por exemplo, né, falando de João Rock, como ele triplicou o número de mulheres dentro desses espaços. Então,
O que eu proponho, né, até que é um print da matéria que eu dei entrevista para o G1, para a Juliene Moretti, falando dessa legislação, falando o quão importante é que a gente vislumbre isso. Se Funarte quiser mais dados, etc., a gente está aí também de novo. E, como eu disse, a diversidade e a equidade são necessárias porque o oposto disso é posto de trabalho sendo negado, sabe? São mulheres que passam a vida inteira se especializando, a vida inteira se estudando, a vida inteira se profissionalizando e não conseguem vislumbrar uma carreira que seja consistente. Então, às vezes, a amiga, sei lá, estudou engenharia de áudio, mas ela vira produtora cultural, porque foi o que acabou acontecendo, sabe? Ou ela queria ser hold e, no fim, ela acaba sendo booker, vendendo show de banda de homem, porque é o que acabou acontecendo ali, porque ela não consegue adentrar nesse mercado de trabalho, ter uma carreira sustentável, sabe? E, enfim, já chegando para o final, aqui é uma frase que está em um dos... acho que é Porque há poucas mulheres na música, que quando uma trabalhadora da música, né, hoje eu friso colocar isso, trabalhadora da música e não só artista, sobe no palco, toca uma guitarra, pega na batuta, sobe no palco, ela está ocupando um lugar que foi historicamente negado a ela. Né? Não é lacração, não é afronta, é simplesmente uma mulher querendo trabalhar. É uma trabalhadora querendo entrar no mercado de trabalho que ela escolheu, que é o mercado musical. E, enfim, é isso. Aqui são os textos que foram publicados pelo selo Sesc. Então, está lá disponível no Medium, só dá uma pesquisada lá, Tabata, selo Sesc, que aparece no Google. E aqui é uma frase da Kathleen Hanna, aproveitando que Bikini Kill vai vir para o Brasil, que é isso, eu acredito que garotas e mulheres constituem uma força revolucionária. Eu acho que a gente está cheia de ódio, a gente está de saco cheio, e a gente precisa se organizar de fato para que a gente mude as coisas, sabe? E não só o futuro, né? A gente está em 2023, que a gente mude o presente agora, né? Eu quero ver agora festivais que tenham mulheres. E não só festivais onde a gente acaba entrando em guetos, né? Festivais só para mulher, mesa onde só mulher fala como é ruim ser mulher. No Lollapalooza, sabe? No Rock in Rio, em palcos como esses, ter essa equidade de gênero. E é isso, gente. Olá, bom dia. Sou Marta Carvalho, queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho 52 anos. Eu estou com uma trança de rainha na minha cabeça, no meu ori, com um vestido vermelho, cheio de bolinhas azuis e verdes, uma calça verde e um tênis branco. Eu sou nascida e criada na periferia do Distrito Federal, no Gama. Sou filha de Raimundo Sabiá e Dona Maria das Dores, 2 retirantes que foram para o Distrito Federal ajudar a construir a capital do Brasil, num pau de arara com 3 filhos. Eu sou a antepenúltima de 13, então eu sou o reflexo dessa caminhada dos meus pais, nessa construção de uma possibilidade de um novo espaço e uma nova forma de viver que esteja apartada do que é comum para uma família negra, que é a miséria e a subserviência. Então, hoje eu celebro meus ancestrais, dizendo que é possível, sim, a gente reconstruir a rota do que foi pragmaticamente indicado e obrigatório para nós, mulheres negras, e tantos outros grupos minorizados, principalmente no Brasil, a gente poder refazer essa caminhada. Eu introduzo dessa forma para dizer que, por mais de 30 anos, eu me dediquei ao trabalho às artes. Eu iniciei meu trabalho nas artes pela necessidade, porque eu era bailarina clássica e atriz. Consequentemente, eu não tinha
Não existia um interesse e não existia também a cultura ou a profissão da produção cultural, do agenciamento artístico, e, como a Tabata disse, automaticamente a gente vai tendo que perpassar por várias outras áreas para poder estar com seu trabalho em cena. Então, esse processo, para mim, durante muito tempo, ele foi um processo dessa caminhada da heroína, extremamente desgastante, onde a gente tem que entender não somente do que a gente deseja criar enquanto artista, mas também a gente tem que ser contador, administrador, assessoria de imprensa e tudo aí. Eu sou da época onde se escrevia projeto em edital na caneta Bic. Resumindo, essa época era difícil encontrar algum aprovado, porque sempre sumia um papel. Mas esse processo todo ele me levou também numa profundidade assim de chegar, depois de 32 anos de profissão, eu falar assim, eu quero mudar a rota da minha vida, de novo. Porque não existe nenhum tipo de transformação sem a gente gerar o incômodo. E esse incômodo, ele reage para a gente na sociedade, mas ele também precisa ter esse movimento a partir da gente. Então, há 5 anos atrás, eu fiz minha transição de carreira. Hoje eu sou uma publicitária, onde eu continuo contribuindo na área da música de uma forma também onde eu me sinto mais tranquila, onde já não me engatilha tantos outros processos, que é na área da comunicação e também da educação. Eu faço hoje, na área da música, o Festival Latinidades, fazendo uma parte de coordenação de comunicação, junto com a Jaqueline Fernandes, que é a coordenadora idealizadora do festival, e também a coordenação das formativas em São Paulo. E no Favela Sounds eu também faço às vezes coordenação das formativas, aulas nos IFBs, que é um espaço também que é importante para a gente, quando a gente tem um instituto federal com um curso direcionado para eventos e pessoas das nossas áreas conseguem chegar lá e dizer, olha, deixa eu te dizer, existe uma gama de possibilidade para você pegar esse seu curso, essa sua formação aqui e poder se inserir dentro de tais mercados, porque a gente tem isso, a gente tem muitos institutos, mas a gente tem uma formação muito categorizada dentro da burocracia institucional. Então, como a gente sair, mesmo estando no corporativo, e poder alçar outros voos profissionais, tendo essa formação ali, esse certificado, né? Então, essa parte eu faço no Favela Sounds também. E esse ano eu cometi a loucura de, depois de 6 anos, voltar a dirigir esse palco. Meu Deus, gente, quando falar assim, Marta Carvalho, diretora de palco, me cancela. Por favor, não tenho mais saúde para isso. Mas foi super bonito, assim, a gente conseguiu, nesse ano, no Favela, foi muito atípico, porque a gente precisa agora adicionar uma cláusula, né, que é sobre ações climáticas para todos os festivais, porque a gente está nesse ponto. Mas eu acredito também, gente, que quando a publicidade, ela me trouxe também essa vivência hoje, que é dos dados. Assim, eu acho que o que mais gera constrangimento é você provar por A mais B que o bagulho tá louco, que não é por aí. E a Tabata me complementa muito quando ela vem com essa pesquisa, porque eu tenho tempo de carreira e tempo de vivência suficiente para ver que a gente ainda está muito longe. Então, minha transição de carreira ela foi também por conta desse lugar de posição. Eu, enquanto uma mulher preta, uma das primeiras mulheres pretas a ser liderança na área profissional da música no país, e ser por muitos anos a única, né? E hoje a gente tem
lançado a Jaqueline Fernandes e a Adriana Barbosa, da Feira Preta, do Preta Hub, lançaram essa semana também um banco de dados, uma pesquisa extremamente profunda sobre os festivais pretos no Brasil e vai se expandir para a América Latina. Então, essas redes, elas costumam ser muito construídas, em primeiro momento, fora do país, porque a gente ainda existe um perfil muito estruturado para que aconteçam os nossos projetos, os nossos festivais, dentro de um sistema de necessidade de editais, necessidades mesmo do sistema burocrático, dentro de leis que agora a gente está começando a movimentar para que se tenha mesmo identificação se esse projeto está sendo apresentado por mulheres pretas, não binárias, se você tem que responder uma planilha que se você é cis, se você é branca, se você é parda, não branca, indígena. Então, assim, a gente tem uma longa estrada, mas para que essa longa estrada ela possa ser um pouquinho assim mais rápida, porque 60 anos, né, que a gente está nessa. E hoje, se a gente está se reunindo aqui, eu acho que existe um caminho que falta muito ainda para a nossa profissão no Brasil, sejamos artistas, produtores, empresários, managers ou pessoas da comunicação, existe uma cena muito apartada, né? A gente se encontra para dialogar, mas a gente não se encontra para fazer com que essas mudanças sejam mais aceleradas. A gente não tem mais tempo. Mano, a gente vai morrer frito. A gente vai bem aqui do lado de fora, a gente vai morrer frito. Então, sabe, acho que a gente não tem mais tempo para esperar o tempo das coisas acontecerem, né? Tem muita gente trabalhando há muitos anos. Não é que eu cansei, eu acho que hoje eu tenho uma contribuição de uma forma que ela não seja tão dolorosa para mim, mas que ela realmente tenha uma contribuição que possa diminuir esse tempo, desse gap, dessas mudanças e dessas transformações. Porque é isso, eu acho que, historicamente, a gente tem esse boom de festivais. Existe aí também uma coisa que eu posso dizer que me incomoda, que é o acesso aos recursos, ele está muito direcionado a homens brancos, cisgêneros e sudestinos. Então, a gente vê, eu hoje dentro da publicidade, vendo as marcas serem imprensadas, parecendo o site da Shopee no Rock in Rio, no Lollapalooza. Eu fico incomodadíssima, porque se a gente conseguisse que sensibilizar essas grandes marcas para poder inserir e fazer, no mínimo, uma divisão entre os festivais que foram apresentados aqui, sabe, Júlia? A gente conseguiria ter realmente o processo da vivência de um Brasil profundo, de um acesso ao turismo e à música e às artes em si, de uma forma muito mais igualitária. Então, assim, realmente é desesperador. Quando eu chego num festival como esse, eu paro e falo, meu Deus, estou cega. Muito LED, muitas marcas, todo mundo imprensado, as pessoas não veem mais shows, as pessoas vão para... roda gigante, gata. As pessoas passam 3 horas numa fila para pegar um brinde, sabe? Olha, marcas, eu quero continuar trabalhando com vocês, não me demitam. Porque, assim, foi uma vida sendo uma empreendedora, 30 e tantos anos sendo uma empreendedora. Assim, hoje eu sou CLT, eu estou amando. Sério, eu fiz o caminho inverso, mas assim, existe um processo de mudança, e quando você tem mesmo um propósito e uma construção de uma jornada. Eu entrei na publicidade porque eu encontrei um lugar onde eu não ia entrar de mãos vazias, onde toda a minha bagagem ela deveria ser aceita, porque eu, sem o que eu tenho, a minha história, eu não sou ninguém. Eu acredito que todos nós. Então, esse processo hoje de pressão que a gente tem que fazer, de mais uma vez essa união, acho que a gente teve uma experiência dolorosa na pandemia, mas a gente também tem uma experiência que é a aproximação digital,
que ela precisa ser mais utilizada do que somente dentro da necessidade de que você precisa falar com alguém de uma forma mais rápida, mas numa construção dessa rede mesmo, sabe, fortalecida, porque a gente descobriu agora que a gente mora no mesmo bairro, né? Então, assim, você imagina o quão poderoso é esse processo da gente fazer uma grande conversa desse mercado urgente, não somente pelo viés da mulher, mas eu acho que a gente está muito apartado do que do que a gente tem que trazer muito para perto da gente, que é das pessoas trans, travestis, as pessoas indígenas. A gente tem que montar esse bloco, né, levando em consideração que quando a gente divide as lutas, a gente tem mais dificuldade para chegar em algum lugar. Acho que é isso. Essa sua fala aí da roda gigante no festival me lembrou uma frase de uma pessoa conhecida que falou assim comigo essa semana. Festival não é para quem gosta de música, é para quem gosta de festival. Porque as pessoas parece que vão lá menos para ouvir a música do que para qualquer outra coisa, né? Agora, nessa mesa que a gente fala da luta das mulheres na música, se é difícil para a mulher branca, como é que fica para a mulher negra? Nesse processo, não só no palco, mas também nos bastidores, né? A gente já falou aqui em outras mesas, nas áreas técnicas. Como é que fica isso? Então, como é que a gente vai buscar essa solução? Não fica, né? Na verdade. Olha, é difícil. Bem, eu bato na tecla, eu acho que das aliadas, sabe? A gente precisa de aliada, a gente precisa de mulheres brancas, principalmente em posições de poder, como eu disse, posições de liderança, questionar, refutar, enfrentar. E o trabalho de base, né, que é um trabalho de formação, que é um trabalho com a menina, que é um trabalho até com a mulher adulta de formação, de trazer ela para perto. E a gente precisa se organizar, de fato. Assim, eu acho que ninguém faz, né, revolução sozinho, né? A gente precisa realmente se organizar para questionar, né, para poder cobrar, e nem só questionar, cobrar já, porque é isso, está urgente, tá impossível, sabe, de olhar para isso, assim. E eu fico me questionando muito, assim, o quanto inseguros são esses lugares também para nós mulheres pretas, quando a gente está inserida dentro de um festival onde só tem a gente. Às vezes eu vejo festival que tem só uma artista mulher e um line-up de 40 artistas, só tem uma mulher. Eu fico pensando, será que é seguro essa artista estar lá, trabalhando, sabe? Esse camarim, como que é esse camarim, sabe? Será que ela está sofrendo algum tipo de assédio, sabe? Quem está olhando para isso? Para quem ela recorre? Tem alguém para recorrer, sabe? Então, é desesperador, mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho muita esperança, assim. Tipo, parece que não, mas eu tenho muita esperança que a gente consiga reverter, assim. Só que é isso, a gente precisa vir nesses espaços para falar, tá, como a gente vai fazer, sabe? Eu vou ter que ficar falando Funarte, porque tem gente da Funarte aqui. Funarte, Sesc, como a gente vai fazer, sabe? Prefeitura, como que a gente faz, sabe? Não dá para deixar na nossa conta só. Não dá para deixar na nossa conta, não dá para a gente colocar só na conta de empresa privada também. Apesar de ter que cobrar, porque a gente consome, né? Então, quando a gente consome um festival... E é dinheiro público, né? E é dinheiro público, né? Então, assim, é que eu não coloquei aqui porque ia ficar extenso, mas eu mapeei os patrocinadores de cada festival desse que eu analisei. Então, tem muita marca patrocinando, tem muito dinheiro. Não é como se, não tem dinheiro para vocês. Tem dinheiro circulando. Muitas vezes de PROAC, muitas vezes de Lei Rouanet, muitas vezes de incentivo municipal. Então, tem para onde correr, né? Eu até coloco para onde correr. Tem para onde correr? Tem para onde correr. Né? Só que é isso. A gente precisa, no primeiro momento, se organizar, a gente precisa de aliada, a gente precisa
que a gente precisa replicar esse Girls Rock Camping, devia ter em cada cidade, em cada bairro. Eu ia comentar isso. Precisava Foi o ter que em cada mais me bairro. impressionou na sua incrível. apresentação, porque às vezes eu vejo assim, férias escolares, janeiro, julho, né, porque as férias, né, das mães e dos pais não correspondem ao número de dias das férias escolares. Então sempre tem aquela coisa, né, onde é que a gente vai deixar as crianças nas férias? E Não, é essa incrível. ideia desse campo, eu não conheço uma iniciativa nesse sentido, eu acho que não tem. É mesmo? Gente, impressionante, porque isso é um projeto, por exemplo, poderia ser até incentivado e ter um patrocinador. Está há 10 anos na raça, assim, feito por muito. Tá mais de uma década feito de forma, voluntária. Então, é isso, são mulheres... É uma baterista que vai lá e doa a sua semana para ensinar bateria para essas meninas, aula de voz, aula de guitarra. Eu já dei palestra contando história de mulheres artistas ao longo dos anos, porque, às vezes, é isso, a menina quer ser baterista, ela nunca viu uma baterista na vida, sabe? Ai, nossa, como não? Não viu, porque, às vezes, são garotas periféricas que não têm acesso e que realmente não sabem. Sabe? Então, você vai lá, mostra fotos de uma baterista e elas, meu Deus, existe uma baterista, sabe? E representatividade é um clichê, falar isso importa muito, assim. Muda na cognição das mulheres, assim. A gente olhar uma maestrina e falar, nossa, eu posso ser maestrina, eu posso ser regente. Que legal, eu posso tocar bateria, sabe? Eu posso ser hold, enfim. Você falou uma outra coisa também no camping. Esse microfone está funcionando? Tá. As meninas já começam logo cedo a aprender, né, a ter um trabalho coletivo de sororidade ali. Isso é muito importante. Elas têm aula de feminismo. Elas aprendem o que é feminismo. Elas aprendem, a palavra sororidade já é destrinchada para elas aos 7 anos. Então, é isso que eu falo, assim. Para mim, eu sempre falo isso para Flávia, né, que é quem trouxe, né, na verdade o Girls Rock Camp ela foi até... esqueci o nome da cidade agora, nos Estados Unidos. Ela trouxe dos Estados Unidos, né? Ela foi lá, foi voluntária em um camp nos Estados Unidos, e ela trouxe essa experiência para Sorocaba, que é a cidade onde ela, né, nasceu, mora, etc. E eu sempre falo para ela, Flávia, tinha que ter em todo bairro isso, tinha que ter em toda a cidade, sabe? Tinha que ter um camp um ano inteiro, assim. O Instituto até nasceu, mas por conta da pandemia ela teve que entregar o espaço, mas tinha um instituto que tinha aulas o ano inteiro para essas meninas. Então, é isso que eu falo, o trabalho de base é esse, sabe? É a gente pegar as meninas, as mulheres adultas, as jovens e falar, bora, vamos fazer junto, etc. Voltando aqui para a pergunta da Valesca. Esquisito. Né? Pega o outro ali, que eu acho que vai funcionar melhor. Ou tá sem retorno para a gente. Pode ser isso? Voltando para a pergunta da Valesca e vindo para a raça, né? Eu acho que é muito louco, né? Que as pessoas brancas, elas têm um pânico de se assumir racista, né? Então, é muito importante que você se veja uma pessoa racista para que você possa se reconstruir. E não se sinta... não ache que isso é uma forma violenta, porque a gente só pode mudar quando a gente se reconhece, né? E aí eu eu tenho certeza que esse é o reflexo quando a gente tem um elenco mínimo de artistas pretos brilhando nesses festivais, sabe? Então, esse processo de roda sempre as mesmas pessoas, que são maravilhosas, são pessoas minhas, que eu amo, mas eu tenho uma preocupação muito grande, que a gente veio nesse movimento aqui no Brasil muito inspirado por mais uma tragédia, né, com George Floyd, e esse processo ele já está passando, a gente já está sendo esquecidos de novo, e mais uma vez a gente vai ter que viver uma tragédia para que a gente possa estar nos espaços nos espaços centrais aí desse mercado de trabalho. Então, é importante que a gente tenha essas pessoas nessas curadorias e que elas sejam, não peço nem que sejam sensíveis, mas que reconheça, né, o trabalho da música preta brasileira. Eu faço parte da academia do Prêmio Multishow
E a gente teve, assim, um vexame nacional na semana passada, quando a Meli, que é uma artista sapatão, preta de Salvador, ganha como artista revelação e a internet cai de pau em cima dela. Quem é ela? Não tem seguidor, sabe? Cara, o nível que as pessoas estão, enquanto se fortalecer pelo ódio, se elas transformassem isso pelo amor, pela compreensão e principalmente em busca de equidade e igualdade, a gente estaria em outro patamar da vida. Então, assim, você chega numa indústria musical onde apenas 5% dos trabalhadores das grandes gravadoras do Brasil são pessoas pretas. 5%. Então, no Prêmio Multishow foram 23 premiações, onde tivemos 13 artistas premiados que foram pessoas pretas. Então, não dá para ignorar. E mais do que ignorar, não dá para reconhecer de onde nasceu essa música, quem é o dono dessa música e como essa música tem que chegar com qualidade, não somente para quem a fez, mas também para quem a consome. Não dá mais para ignorar os números, não dá mais para ignorar nossas presenças. Então, para isso que eu chamo vocês assim, cara, vamos sim nos transformar efetivamente em antirracistas. E a gente só consegue se transformar em antirracista se a gente reconhecer que esse viés ele está dentro da gente. Vamos abrir para perguntas. Alguém quer comentar? Ingrid Stein ou Renatinha? Bom dia para todo mundo. Eu só queria comentar que eu acho que essas duas mesas, a anterior e essa, são muito ilustrativas para a gente entender como a gente sabe a importância de por que mudar, mas a gente não sabe como. E um passo muito fundamental desse como, para que a gente possa implantar política pública, é a promoção de dados. E brava, que é a palavra que eu gosto de dizer, porque é de uma bravura fazer todos esses dados sem patrocínio, não está publicado. Mulher, que canseira! Ô, louco! Eu queria ter a força de bater na porta de cada orquestra e pedir autodeclaração dos músicos. Ó, como é que você se... Né, raça, gênero e tudo mais. Porque eu acho também difícil ficar olhando nota de programa e dizer, você é isso. Eu não posso fazer isso, né? Eu preciso que as pessoas se autodeclarem. Então, que poder de ação. Parabéns. Obrigada por ter feito. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aqui se ouvindo e pensar como a gente pode promover, levantar mais dados sobre mais áreas da música, que isso saia só da área dos festivais e que a gente vá investigar onde é que a gente está, como a gente está, se a gente está bem. É isso. Obrigada. Obrigada. Pegando carona nessa pergunta da Ingrid, porque a gente também a gente queria fazer o recorte de raça também nessa pesquisa do mapa, mas a gente acabou não fazendo por justamente isso. Eu não posso fazer isso, né? As pessoas têm que se autodeclarar, eu não posso, né, olhar para você e falar o que você é, né? Então a gente não colocou. E eu vi que você fez, né, tipo um estudo. Como é que você fez isso? Em dois aspectos, né? Eu me baseei muito em como o IBGE olha isso quando pede autodeclaração ou como ele faz essa análise, né? Então, muitas vezes não é como a pessoa se autodeclara, mas se ela tem traços afrodescendentes, etc. Em muitos casos, quando eu fiquei com dúvida, eu procurei entrevistas para saber como essa pessoa se coloca no mundo, né? Porque a gente tem casos de Flora Matos é negra, não é negra? Todo dia no Twitter é esse debate. No X, e ela se coloca como uma mulher negra, né? O pai dela é um homem negro, etc. A Anitta é negra? Ela não se coloca como mulher negra, ela não tem muito essa leitura. Então, eu preferi não considerar, por exemplo. Mas, quando eu fiquei na dúvida, caiu na margem de erro mesmo.
Quando eu fiquei realmente na dúvida, não encontrei como uma pessoa se posiciona, assim como o gênero também, sabe? E Assim gênero como... é bem mais fácil. Não sei se você percebeu isso, que É. gênero é muito mais fácil de Sim. procurar na internet o que a pessoa é. E, Já a e o raça, pronome ali no pronome, ajuda né, um pouco. até, né? Mas raça é muito difícil mesmo. Agora também tem, sei lá, drag queen, né? Não, drag é homem, gente. Exato, Glória mas Groove é aí homem. já aconteceu de eu não contar Pablo Pablo Vittar, e aí vem gente, mas Pablo Vittar é mulher. Aí fala, Pablo Vittar não é mulher. E aí, enfim, tem... É como eu disse, eu tentei a exaustão, olhar, procurar entrevista e etc., mas é isso, tem a margem de erro, como toda pesquisa. Bom dia, gente. O coração até acelera, né? É uma pauta caríssima para nós, mulheres negras, assim, fica difícil falar, mas enfim. Principalmente nesse mês, né, assim, que as pessoas começam a nos acessar e lembram, olha, vamos chamar aquela coleguinha preta para poder falar sobre consciência negra, enfim. Não vou nem entrar nessa pauta. Mas assim, a dívida que o Brasil tem, né, quando a gente fala assim, a dívida histórica, e ela é histórica de fato, porque ela perpassa todos os setores, né, é inacreditável como que ela nos alcança em todos os lugares, né? Então foi nos proibido estudar, nos proibiram de votar, nos proibiram de etc. coisas, e aí nos proibiram também de ser trabalhadoras na música, na produção, né? E são lugares que ainda nos é proibido até os dias de hoje. Eu entrei para a produção recentemente, né? Vai fazer um aninho aí. E eu sempre tratei com homens brancos, mulheres brancas. A primeira produtora negra com quem eu trabalhei diretamente está aqui do meu lado. E durante muito tempo eu fiquei sem ver a foto dela no WhatsApp, e eu deduzia que era uma mulher branca. Eu falei assim, que eu sou essa que olha a foto do WhatsApp, deixa eu ver com o que eu estou falando, né? E não tinha a foto dela, eu falei assim, uma mulher branca. No dia que eu vi essa mulher no vídeo, eu falei, puta que pariu, eita! Né, uma mulher preta. É muito bom se reconhecer, né? E aí eu fico pensando nessa dívida histórica, no quanto que ela nos vulnerabiliza, né, em todos os aspectos, que nos impede de sonhar, de ser uma profissional da música, da produção. Né? Então, assim, as meninas pretas, elas estão num corre danado, porque elas estão sofrendo violência de tudo quanto é tipo. Eu, enquanto psicóloga, trabalhei majoritariamente com mulheres pretas em situação de vulnerabilidade, de risco. Então, eu trabalhei em unidades prisionais, onde a grande maioria das mulheres eram pretas. Eu atendi crianças e adolescentes em situação de violência sexual, e a sua grande maioria eram crianças pretas. E aí eu desisti de ficar nesse lugar depois que eu pari um moleque preto. E eu falei, agora eu não dou conta mais, eu já não consigo, porque eu já vi Inácio em tudo quanto é canto, eu não consigo mais lidar com essa realidade, e transitei de carreira. Então, quando a gente fala dessa dívida histórica, eu acho que quando você coloca assim, como que a gente desconstrói, como que a gente faz diferente, eu acho que é importante a gente ter esses dados, ter esses números, né, a estatística, os números eles não vão mentir. Mas acho que o reconhecimento do privilégio das pessoas brancas, e aí pensando numa sociedade que está muito no discurso da meritocracia, né? Poxa, mas eu batalhei tanto para conseguir estar aqui. Poxa, bacana, legal. Mas você conseguiu trabalhar numa agência de um amigo, de um parente, do seu primo, do seu pai, que vive, vai lá, procura fulano. Nós não temos, nós, pessoas negras, não temos nas nossas redes de relações pessoas que têm esse poder, né, assim, que seja um poder financeiro, que seja de influência, que seja no seu network. Eu, na minha rede, eu não conheço ninguém que seja dono de uma agência, ou que tenha alguma agência, ou que tenha lançado um selo, ou que trabalhe com um artista muito, né, uma artista muito precuda. Não conheço. Né? Não, na minha rede, não conheço. Né? Então, acho que as pessoas que estão nesse lugar do privilégio, entender do privilégio, entender que quando o negro fala desse lugar de privilégio, não é uma afronta, não é um ataque, né? Que eu acho que também não passa por aí. Nós temos pessoas brancas aliadas, né? E que bom que nós temos essas pessoas brancas aliadas, mas de reconhecer. Né? Então, eu, nesse meu lugar, o que eu posso fazer pelo corre dessa mina preta que está aí batalhando, ttt. E aí algumas pessoas falam assim, mas é porque a gente precisa de pessoas com competência, não é só porque é preta que eu vou colocar na minha equipe. Então, você está dizendo que você não encontrou nenhum preto competente para colocar na sua equipe? Né? Assim, não é possível que não exista. Então, talvez, né, no meu pensamento, seria isso, assim, entender, né, esse lugar de privilégio, entender que esse país nos deve, e muito,
né? E essa dívida ela nunca vai ser paga. E entender também, né, que nenhuma pessoa branca que está aqui nessa sala é culpada pelo processo escravocrata ou é culpada pelos processos de racismo que eu sofro nos meus dias atuais. Mas todas as pessoas brancas que estão nessa sala usufruem do privilégio que o racismo conferiu a elas. Elas querendo ou não. Ai, mas eu não sou racista, eu não quero ser racista, amiga. Mas você usufrui desse privilégio. E quando você, pessoa branca, de pele clara, fala assim, mas eu tenho um parente que é negro, você só vai falar isso se você estiver concorrendo a um edital, se você estiver concorrendo a uma vaga. Se você estiver no paredão, tomando batida de polícia, você não vai gritar assim, não, faz batida em mim também, porque o meu pai é negão. Você não vai falar isso. Né? Não, calma aí, não. Olha aqui na minha bolsa, vê se tem uma droguinha, porque a minha avó é negona. Você não vai, você vai passar batidona. Então, a gente também precisa discutir essa questão do afro-oportunismo. Em que momento é interessante ser preto e em que momento não é interessante ser preto. Porque eu não consigo me passar de branco em nenhum lugar que eu vá. Depois dos dread, então... né? Não consigo me passar por branca em nenhum lugar que eu vá. Então, acho que seria, talvez, essa reflexão. Assim, eu estou com a minha mão trêmula, porque, de fato, é algo que o coração da gente acelera. É uma angústia, e eu fico boba de ver como que esse processo ele é gatilho para nós, né? Assim, quanto que isso nos adoece. Esse sentimento, essa adrenalina que é despertada na gente, quanto que isso vai nos adoecendo ao longo de todos os anos. Não é à toa que a população negra é a maior, né, a população que mais sofre com problemas cardíacos, de hipertensão, né, que são todos os problemas porque a gente vive num estado de alerta constante, assim. Constante, né? Qual o seu nome? Daniela. Eu me apresentei ontem, não falei hoje, perdão. Meu nome é Daniela. Daniela, não querendo te cortar, mas te complementar, que aí é técnica, ela fala assim, o que a gente pode fazer? Então, assim, eu faço da seguinte forma, é isso, contra números e valores não tem o que discutir. A população negra, ela consumiu, em 2022, 238 bilhões de reais em todas as indústrias que existem nesse país. A primeira coisa que eu faço quando eu vou apresentar um projeto, um PPT, se eu preciso inserir, e se eu preciso não, sempre vou inserir, né, raça e gênero dentro de um projeto, é comprovar que a gente tem poder de consumo, que a gente tem a representação e que nós somos 56% da população brasileira, segundo o IBGE. Então, contra isso, não há o que discutir. Então, assim, eu não parto do princípio que eu vou inserir esses corpos, esses profissionais no meu trabalho a partir do que a maioria dos editais já pedem, né? Qual a representatividade de raça e gênero, né? Você precisa clicar lá na bolinha e dizer que realmente, apesar de que o nosso grande problema é que não existe uma fiscalização, a não ser na prestação de contas final, né? Então, isso acontece muito, me empresta seu CNPJ, pessoa preta ou mulher, para eu fazer o meu trabalho. Isso é muito chato, porque a gente perde uma força aí do que a gente andou muito, mas contra dados não tem discussão. Então, vale a pena a gente dar uma sentada, fazer uma pesquisa mais aprofundada nas defesas dos nossos projetos, na hora de apresentar, mas e a gente ainda tem essa coisa de ter um lugar muito... eu não estou falando sobre o lado ruim do ego, mas eu estou falando muito sobre um lugar do ego de você sempre achar que aquele seu projeto é brilhante e ele é só mais um projeto. E por ele ser só mais um projeto, ele vai mostrar que ele é brilhante na acontecência dele. Porque no papel, ele vai ter que estar cheio de dados que comprovem que você precisa discutir aquela pauta, que você vai fazer com que aquela pauta ela tenha esse espaço. Então, assim, não adianta a gente escrever dentro de um projeto, porque o meu projeto é antirracista. Ou, cara, assim, leia o edital, linha a linha, principalmente nas exigências que eles pedem, que seja de raça, gênero e acessibilidade. Foca nesses 3 pontos e você sabe que em um parágrafo você consegue defender o seu trabalho.
sacou? É sobre isso. E assim, só para finalizar e passar, estar nesses lugares, de fato, são lugares de opressão. Eu, enquanto produtora, todos os shows que estou produzindo, quando é um samba, num restaurante, no bar, não tem uma noite que um cliente não me pare para me pedir para que eu providencie uma mesa. Moça, você pode providenciar uma mesa? Moça, você sabe me informar onde fica o banheiro? Eu tenho que dizer, olha, eu não trabalho na casa, eu sou a produtora da banda. E as pessoas... Ai, nossa, desculpa. Então, assim, estar nesses lugares é desafiador o tempo inteiro. E adoecedor também. Mas a gente, né, volta o carão e vai, assim mesmo. Já estava sentindo sua falta, Renata. Gente, ainda bem que eu fui eleita, depois eu vou contar do prêmio. Teve um dia a gente estava fazendo um show e tinha muitos BOs para resolver, um atrás do outro. E aí, do nada, eu falei, não, acabei de... E vocês que não sabem, ganhei o prêmio de melhor produtora. Aí os meninos, é? Falei, foi? É, quem que te deu esse prêmio? Falei, fui eu mesma, gente, fui eu mesma. Tá vendo? Eu ganhei mais um voto. Uma coisa que me incomodou muito, são os números de artistas em festivais, olhando pelo viés de naturalidade, de onde eles vêm. Então, eu estou falando aqui, Belo Horizonte, a gente existe para compor Rio e São Paulo. Então, por exemplo, né, quando eu venho um RDB, que você falou da Taylor Swift, não faz show aqui em Belo Horizonte. Por quê? Porque ela precisa que o público daqui viaje para ir lá, para encher lá, né? Mas aqui a gente não tem. Então, é difícil um artista sair desse eixo e chegar aqui até nós. Estou reclamando não, porque Brasília é muito pior. Então, não é só colocando uma questão. E aí, quando tem um festival, festivais locais, ou outros festivais que chegam até aqui, outros shows, um line-up maior, que nem tudo é festival, né? Às vezes é só um line-up mais cheinho. E me incomoda muito não ter um artista mineiro na programação. Eu sempre falei assim, poxa, está lá utilizando da lei estadual, da lei municipal, mas não coloca no seu line-up artista local. Né? A gente teve festival, o Breve teve o FBC fazendo uma participação, mas é tudo lá com lei de incentivo. E aí, eu sempre pensei, tá aí uma coisa que eu mudaria, era colocar cota. Está realizando com dinheiro daqui, eu quero artista daqui. Não pensar só no público, mas pensar também na formação da cena. E aí, você trouxe um dado, Chile, que tem cota para mulheres, Argentina. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Isso funciona? A gente funcionaria? Em que âmbito é legal a gente pensar em cotas para mulheres, em cotas para locais, em cotas para artistas negros ou com deficiência, pessoas com deficiência que são artistas, que ontem a gente recebeu 2 aqui, e maravilhosas, assim, um clipe dos mais incríveis que eu já vi. Como que a gente pode mudar esses números através de ações afirmativas que partam do poder público? Bem, da Argentina, né, eu tinha até colocado, porque a lei foi aprovada em 2019, né, ela até tem o nome de Lei Mercedes Sosa, né, que é em homenagem a Mercedes, e foi visto um crescimento, sim. O que eles relataram é a dificuldade de fiscalização mesmo, né? O Instituto Nacional da Música faz essa fiscalização, mas a Argentina não é um país grande, mas ainda assim eles tiveram dificuldade. Eu fico imaginando no Brasil o quanto isso seria difícil fiscalizar. Cotas, ações afirmativas funcionam? Sim. É para a gente ter para sempre? Não, né? O ideal é que a gente não tenha. Eu sou fruto de cota racial em Universidade Federal, por exemplo. Talvez eu não teria entrado, sei lá, nunca saberei. Mas eu acredito muito em lei de cotas. É uma tecla que eu tenho batido ao longo desse ano, assim, principalmente fazendo as pesquisas. Ela falou que o coração às vezes aperta. Eu vendo esses dados, principalmente racial, era um susto e uma garrafa de café a mais, reunindo esses números, porque tem festival que não tem
mulher preta, tem festival que não tem mulher. Então, eu boto fé, né? Como aqui em BH fala, eu boto fé bastante que é possível, que precisa ser. Isso que você falou de artistas locais é até inaceitável, né? Um festival chegar numa cidade, fazer captação de recursos da cidade e não inserir nenhum artista da cidade, sabe? Chega a ser inaceitável. Então, eu acredito que se a gente fizer uma pressão, né? Se a gente falar com os poderes públicos... uma coisa super importante que eu não falei. A lei Mercedes Souza, ela nasceu por conta da pesquisa da Ruidosa. Então, a pesquisa que a Ruidosa fez, que é semelhante à que eu fiz, foi a base para que essa lei fosse criada na Argentina. Então, é isso. Tem dados, como o Marto falou, contra dados não tem o que dizer, tá lá, sabe? Tá escrito que não tem mulher. Então, eu tô fazendo esse coro, quem quiser fazer mais esse coro, convido para a gente ter, sim, uma lei de cotas que é isso, que não seja para sempre, que não é para ser para sempre. Exato. É o que eu já falei isso algumas vezes. Eu não quero mais ter que fazer essa pesquisa, sabe? Eu não quero mais ter que fazer, porque eu só faço porque é necessário. Mas quando chegar o dia que eu não preciso, aí sim eu acho que vai ser o ideal. Porque aí eu vou ficar mostrando que os festivais têm que cuidar, né? Não faz sentido. Talvez mostrar quanto as mulheres consomem, etc, etc. Mas, enfim, eu acredito em cotas, sim, tanto para mulheres quanto para pessoas pretas. A gente, que nem eu mostrei, os homens pretos estão crescendo porque a gente chegou num momento, que é o que a Marta falou, não tem como ignorar. Não tem como se ignorar que a cena de hip-hop nacional é composta por homens pretos. Entendeu? Você vai fazer seu festival de rap, você vai ter que chamar o Djonga, você vai ter que botar o Baquexu, porque não tem como ignorar mais. São pessoas pretas. Só que agora a gente cai no lance que aí não tem mulher preta, né? Não tem mulher rapper, né? Agora só tem a Asi, só tem a Tashi Trace, etc. São as novas representantes, como eu disse, da cena. Então, convido todo mundo a começar a falar sobre isso mesmo, nas suas rodas, nos seus coletivos, nas suas empresas, cobrar nas redes. Exato. E, enfim, o WME fez aquele selo igual, que, enfim, é uma iniciativa, mas não tem essa coisa de ser o poder público, né? Assim, de ser uma fiscalização, que nem na Argentina você recebe multa, entendeu? Se você não cumpre essa lei. Então, eu acho que ainda a gente fica ali muito num campo, desculpe se alguém se ofender, mas do networking da rede que a pessoa está transitando, onde as mulheres do WME estão transitando. Então, é um festival que eu conheço, são festivais de mulheres já, então o Festival Girls está com selo igual. É um festival só de mulher. O Festival da Feminine Hi-Fi é um coletivo de reggae, de sound system só de mulher. E elas estão com selo. Então, assim, é importante, né? É uma iniciativa, mas tem que partir do poder público para a gente ter fiscalização, ter multa, ter autodeclaração, ter acessando. E, enfim, né? E esses dados, assim, a minha ideia é que esses dados eu vou publicizar, né? Assim, se alguém patrocinar, né, vai ser bom. Mas a minha ideia é que a minha ideia é que ele fique, sim. Eu estou já construindo, na verdade, a planilha está bonitona, tal, com filtro, para a gente ver quem a Vivo patrocinou, sabe? Foi tal festival. E aí tem isso que ela falou, né? As marcas também não. É isso, vai, copia e cola, bota, a marca não chega e fala: oi, tudo bem? Eu tenho um setor de diversidade, mas eu não questiono onde eu estou botando meu dinheiro, sabe? E aí quem consome também não questiona o que está consumindo. Enfim, é um círculo assim vicioso que a gente tem que cada vez mais questionar, enfrentar e etc. Em relação à participação de artistas locais dentro dos eventos que acontecem na sua cidade, principalmente com verba pública. Eu tinha um festival lá no Distrito Federal, lá em Brasília, chamava Festival Satélite 061. Ele já nasceu com o intuito de equidade e também
dentro do meu projeto, ele tinha uma meta de 60% de representatividade de artistas locais. Então, eu abria um chamamento, mas isso era meu mesmo. Eu abria um chamamento e era muito massa, porque muitas vezes a visão da gente ela é muito limitada àquele métier, àquele lugar que a gente está. Então, eu consegui reconhecer e conhecer artistas que estavam numa periferia longínqua ali de onde era meu centro de vida cotidiana. E não era uma lei, mas eu acho que deveria se tornar uma lei a partir do momento que você utiliza recurso público de determinado estado e de determinada cidade, porque você está tirando a porcentagem de captação ou de acesso do produtor local, do empresário local, do artista local, quando você utiliza dessa lei e não aplica para a própria cidade. Né? Então, aí existe uma confusão muito absurda, que é o que é turismo e o que é arte, né? O que é consumo da cidade, o que é consumo da música ou do teatro, ou seja, das artes em geral. E essa confusão, ela tem que acabar. Então, acho que vocês, eu acompanho um pouco como é a cena de vocês aqui, principalmente com o acesso aos recursos públicos. Minas Gerais tem muito recurso público, mas a gente tem que ter um pouco mais de atitude no modelo de que é isso que ela falou. Não dá para você, pelo cômodo de talvez ter medo de perder aquele acesso, porque a gente sabe que é um confronto. Quando você vai contra, principalmente, os grandes eventos que eles estão institucionalizados nas cidades, quando você vai contra, você pode sofrer uma retaliação, porque são conselhos, são servidores, então não dá para ir colado sozinho nessa, sabe? Você vai ter que ir em bloco, mas é importante que seja proposto. Não sei se aqui vocês têm ano que vem eleição. Tem eleição. Municipal. É agora. Já tem que entrar janeiro com o pé na porta. Vocês se organizam de várias formas, eu acompanho bastante como é a cena de vocês aqui, mas eu acho que é urgente, não precisa ser 60%, óbvio, porque isso era meu, né? E foi muito importante para mim poder contribuir num lugar que é o Distrito Federal, que abarca um pouco ali de Goiânia e as cidades do interior ali no Centro-Oeste, mas eu pude circular, tipo, colocar artistas do Distrito Federal antes do show da Elza Soares, porque ainda tem isso da questão de horário, não adianta só colocar a banda para tocar, artista para tocar 2 da tarde, quando não tem ninguém. Então, vai ter que ter uma compensação, e não existe outra compensação se não for colocar essas pessoas para se apresentarem em horários onde a gente vai ter público. Porque, senão, a gente não tem uma educação de público, né? Eu fiquei muito chocada quando eu mudei para São Paulo, que os festivais... Eu sou cedo e sentada. Quando eu descobri em São Paulo que tinha festival, começava meio-dia, acabava 10 da noite, eu sou a pessoa mais festivaleira desse mundo. Mas é isso, eu acho que é preciso ter mesmo. Mais uma vez, né, gente? Não existe nenhuma vitória sem a gente perpassar pelo incômodo. Então, E faz todo sentido, né? Isso que a Renata colocou, porque o ISS é um recurso municipal, né? O ICMS é estadual, então é dinheiro daqui. E por que não ter um percentual mínimo, né, para circular aqui dentro mesmo, né? Por que a gente vai pegar esse dinheiro que é daqui e pagar pessoas de fora? E essa outra questão que você colocou também tem que ser em bloco, mas tem que ser cobrado, mas não pode deixar de cobrar, né? Mas sozinho não, porque realmente... Então, é bloco, viu, gente? Todo mundo junto, solicitar isso. Isso que a Marta falou do horário também... Tem esse aspecto ainda. Tem mulher, mas nenhuma headliner. Sabe? É aquela coisa da cota obrigatória que aí vira e coloca, né? Vamos colocar às 10 da manhã, sei lá. Então, realmente, essa é uma proposição que precisa ser feita com urgência.